Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Henrique com mais uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio, continuando o nosso tema Platão contra os poetas. Lembrando a todos que para registrar a presença basta resolver a atividade obrigatória que vem ali no Classroom, clica na atividade, resolve a atividade e sua presença está garantida. Para aqueles que não têm acesso ao Classroom, no horário marcado com direção, vão até a escola, peguem a atividade, resolvam a atividade em casa, voltem no dia marcado para entregar a atividade e sua presença e nota será também computada, ok? Como já falamos, na aula anterior começamos o assunto Platão contra os poetas, nossa aula de número 45. Na aula de hoje, nossa aula de número 46, vamos dar continuidade ao Platão contra os poetas. Os objetivos da aula: introduzir e apresentar conceitos, definições e abordagens da filosofia de Platão para a disciplina de estética. Relembrando, vamos agora relembrar alguns detalhes ali da biografia e das principais obras de Platão. Platão nasceu em Atenas por volta aí cerca de 428, 427 a.C. e morreu por volta de 347, 348 a.C. Ou seja, viveu muito para aquela época. Platão viveu aí quase 80 anos, numa época que a maioria das pessoas morriam entre 45 e 50 anos. Então viveu bastante. Platão foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles. Após a morte de Sócrates, Platão fundou sua própria escola de filosofia, denominada de Academia. Platão tem uma vasta obra, cerca de 36 trabalhos, em que abordou quase todos os temas da filosofia para a sua época. Teoria das ideias. Então, pessoal, revisando a questão da teoria das ideias. A teoria das ideias é a célebre divisão que o Platão faz entre um mundo chamado de mundo das ideias, ou mundo suprassensível, ou mundo além do sensível, e o mundo dito sensível. Esse mundo aqui que nós vivemos o nosso dia a dia, ok? No mundo das ideias estão o quê? As ideias perfeitas, imutáveis de tudo que existe. Estão ali as razões que fazem com que a gente tenha lógica e poder de argumentação para explicar tudo que nos cerca. Tudo isso faz parte do quê? Do mundo das ideias, ou seja, todo o conhecimento científico, todo o conhecimento religioso, toda e qualquer ideia de um objeto real que nós vemos, está onde? Está no mundo das ideias, no mundo suprassensível. E o mundo que nós vivemos, que nós nos relacionamos, o nosso relacionamento com a família, nós aqui agora, eu dando uma aula para vocês, vocês assistindo uma aula, tudo isso daí faz parte do quê? Do mundo sensível, o mundo que nós interagimos, que nós tocamos, que nós sentimos, ok? Essa teoria das ideias do Platão, mundo sensível e mundo suprassensível, ou mundo das ideias, faz com que o Platão tenha uma epistemologia muito peculiar que vai influenciar de maneira direta na análise crítica que o Platão faz aos artistas, especialmente no livro A República, no seu último capítulo, que é chamado de Livro 10. Teoria das ideias. De acordo com teorias de ideias, as formas abstratas não materiais possuem o tipo mais elevado e fundamental da realidade, mesmo não possuindo existência física, essas formas são substanciais e imutáveis. O mundo material que conhecemos através das sensações é mutável e tem existência secundária e dependente das ideias. Teoria estética de Platão. A partir dessa dualidade, qual dualidade? Mundo sensível e mundo das ideias, ou mundo inteligível e mundo sensível. Essa é a dualidade da epistemologia, do conhecimento segundo Platão. A partir da dualidade entre mundo sensível e inteligível e da ideia de cópia e originalidade é que Platão desenvolve sua crítica à arte. Segundo Platão, a arte seria uma imitação capaz de enganar quem a vê. A arte, por ser uma imitação de uma imitação existente no mundo sensível, se afasta cada vez mais do real, daquilo que é original. Assim, a arte imita a cópia, o que Platão chama de simulacro. Então, qual que é a essência da crítica de Platão aos artistas? Como Platão vê a arte,
ele vê a arte muito afastada da realidade essencial, do original, do conhecimento verdadeiro. E por que a arte está afastada do conhecimento verdadeiro, do original? Porque o artista sempre vai fazer o quê? Uma cópia de objetos reais. Ele vai pintar o quê? Ele vai pintar um ser humano existente. Vai pintar você, vai pintar eu, ele vai pintar a mesa que está aí na sua frente, a cadeira que está aí na sua casa, ou vai pintar uma paisagem natural, um lindo pôr do sol, um abismo. Tudo isso daí são o quê? São o que nós chamamos de mundo sensível. Então o artista está fazendo o quê? Está fazendo uma cópia, às vezes imperfeita, e às vezes por decisão dele fazer essa cópia imperfeita, mas às vezes está fazendo uma cópia imperfeita do mundo sensível, que já é uma cópia do mundo das ideias. Então a arte para Platão, essa é a crítica dele, está muito longe da verdade. E esse é um problema para uma cidade ideal. Lembre-se que essa crítica ela é de uma maneira muito objetiva e direta colocada no livro 10 do livro A República, quando ele está querendo descrever uma cidade ideal. Então, numa cidade ideal, do jeito que está sendo descrito desde o início do livro até o final, fica complicado nós termos uma arte que é cópia da cópia. E a grande crítica dele é direcionada aos poetas, como nós vamos ver daqui a pouco. Teoria estética de Platão. Então, nós temos o gato perfeito aqui no mundo inteligível, perfeito e eterno. Nós temos o gato real, que já mostra algumas imperfeições, até pela variedade de gatos existentes. Então nós temos o gato real, que está no mundo sensível. O que é o mundo sensível? É o mundo que nós estamos vivendo aqui agora, certo? Que é imperfeito, imutável, tem várias formas. E nós temos a obra de arte. Aqui no caso é uma escultura de um gato. Então veja, o gato ideal, o gato que existe no mundo e a escultura do gato. Esse distanciamento é o que o Platão vai dizer que a arte faz. Quando nós olhamos para o mundo real, nós já estamos distante do mundo perfeito das ideias, o qual nós temos que fazer o esforço através da ciência. E quais as ciências que nos levam lá? Segundo Platão, a matemática e a filosofia. Então nós temos que fazer um esforço matemático e filosófico para voltar para o mundo das ideias. E o que o artista faz? Ele faz uma cópia dessa cópia imperfeita que está no mundo sensível. E aí o Platão, devido à epistemologia dele, essa dualidade entre mundo das ideias e mundo sensível, vai fazer uma crítica forte à arte. Então aqui nós podemos, com essas imagens, simplificar a teoria das ideias de Platão e sua crítica estética, que é o quê? O gato do mundo inteligível, do mundo das ideias, perfeito, mutável, o gato do mundo real, já com algumas imperfeições, variações, etc. E a cópia desse gato do mundo real, que é, no caso aqui, a escultura de um gato. Ok? Então, essa escultura do gato é o que o Platão vai chamar de simulacro, e vai dizer que é o que está longe da verdade, longe do conhecimento verdadeiro. Ok? Atividade 1. Como podemos explicar a teoria das ideias de Platão? Letra A. É a teoria em que Platão separa o conhecimento em dois tipos, estético e moral. Letra B. É a teoria em que Platão define o conhecimento como uma passagem, uma intuição intelectual totalmente diferente do conhecimento dado no mundo sensível. Letra C. É a teoria em que Platão define as ideias como entidades imateriais inacessíveis ao intelecto humano. Letra D. É a teoria atribuída a Platão erroneamente pela tradição cristã na Idade Média, uma vez que Platão nunca pensou as ideias como entendidas com existência real? Pensem, reflitam, escolham a alternativa e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos conferir a resposta da atividade. A resposta correta é a letra B. É a teoria em que Platão define o conhecimento como passagem a uma intuição intelectual totalmente diferente do conhecimento do mundo sensível. Ou seja, o que é conhecimento é a passagem que eu faço do mundo sensível, que é esse mundo aqui que nós vivemos, para o mundo inteligível, que é o mundo das ciências matemáticas e da filosofia. Teoria estética de Platão. Platão desenvolverá uma teoria ideal do belo, o belo em si. A palavra grega utilizada por Platão é kalos. Essa palavra grega, ela não é traduzida totalmente pelo conceito de belo ou beleza das línguas modernas em geral, não apenas do português, certo? A palavra beautiful em inglês também não vai traduzir isso. A palavra schön, que é belo em alemão, também não vai traduzir isso, certo? Nós temos um problema ali de captar a essência das palavras kalos para os gregos, para as línguas modernas de hoje. O belo se comporta como qualquer outra ideia, isto é, tem sua perfeição no mundo inteligível e no mundo sensível vemos apenas a aparência imperfeita do belo. Olha o que o Platão está falando para a gente, moçada. A mais bela mulher que vocês conseguirem ver, o mais belo homem que vocês conseguirem ver, o mais belo pôr do sol, e olha que a natureza às vezes faz ali um final de tarde ou um início de dia maravilhoso conforme a região geográfica que você está, da sua cidade ou do nosso país. Por mais belo que seja isso, Platão está dizendo, é imperfeito. O belo de verdade é o belo que você vai aprender estudando, buscando conhecimento, através, principalmente, com dominar a matemática e dominar a filosofia, certo? Então, Platão vai dizer que a verdadeira beleza é essa do mundo inteligível, atingida pelo conhecimento, e não essa beleza que nós sentimos ao olhar um homem belo, uma mulher bela, ou uma paisagem bela, um belo pôr do sol, por exemplo. Para o Platão ele vai dizer, seus sentidos estão te enganando. A verdadeira beleza não está aí, ok? Eu sei, moçada, isso é difícil, né? Mas é o que o Platão nos coloca como a verdadeira, ou o verdadeiro caminho para o conhecimento, ok? Para Platão, o belo e bem têm uma relação no mundo inteligível. O Platão vai dizer em vários momentos, em vários diálogos, que a beleza, a bondade e a justiça, esses três elementos, beleza, bondade e justiça, que são o fundamento de todo o nosso mundo moral, estético, político e teológico, colocando a religião no meio, sim, certo? Esses três pilares da nossa religiosidade, da nossa ética, de como fazer política e de como pensar as coisas, para o Platão, vão estar juntas no mundo inteligível. Então, beleza, justiça e bondade vão estar juntas. Tanto que o Platão une duas palavras em grego para sintetizar isso que ele fala. A palavra que o Platão usa em grego é kalagatos. Kalá vem do kalos, que é belo, e agatos vem de uma palavra que é traduzida modernamente por bondade ou bem. Então, o kalagatos, o belo bem, ou o bom e belo, é esse conceito que sintetiza justiça, beleza e bondade, ok? Atividade 2. Como podemos explicar as coisas belas segundo Platão? Pensem, reflitam, façam uma resposta e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora conferir a nossa sugestão de resposta. Resposta atividade 2. Como podemos explicar as coisas belas segundo Platão? De acordo com Platão, existe uma ideia imutável e perfeita de belo no mundo inteligível. No mundo sensível, isto é, na nossa vivência, vemos a aparência de belo nas coisas que nos cercam a partir da ideia de belo inteligível lá do mundo das ideias. Então, pessoal, lembrando, é uma sugestão de resposta. O que tem que estar na resposta? Qual que é a essência que tem que estar aí na resposta de vocês? Que o belo está no mundo inteligível, ou o mundo das ideias. E que o mundo que nós vivemos, nosso cotidiano aqui, nós vemos a aparência do belo. Um belo imperfeito, de acordo com as coisas que nós olhamos. Se você colocar isso, que o verdadeiro belo está no mundo das ideias, e que aqui no mundo sensível nós vemos a aparência de belo, sua resposta está perfeita, certo? O jeito que foi feito aqui é uma sugestão de responder, mas a essência da resposta é: o belo verdadeiro está no mundo das ideias. O belo que nós vemos aqui no mundo sensível que nós vivemos é apenas uma aparência, um belo imperfeito, ok? A expulsão dos poetas. Então, moçada, aqui nós chegamos ao título das nossas aulas, a explicação do título. A expulsão dos poetas, ou Platão contra os poetas. Por que isso vai acontecer no livro 10 da República? Desde a aula anterior nós já demos várias dicas e já mostramos como que a teoria das ideias, que é esse fundamento epistemológico do Platão, mundo das ideias, mundo sensível. E como que o Platão, a partir dessa dualidade epistemológica, olha para a produção de conhecimento da obra de arte, certo? Nós vamos chegar ao que acontece aqui no livro 10. Vamos analisar com mais detalhes. A expulsão dos poetas. Trata-se do livro 10 da obra A República de Platão. É o último capítulo desse livro chamado A República. O que este livro pretende? Pretende discutir e propor uma cidade ideal, uma cidade onde tudo funcione bem. Os poetas, quando narram as grandes epopeias, o fazem sob o crivo do visível, dos sentidos, e por isso trazem falsos valores. Então, moçada, qual que é o problema do poeta? Toda poesia é tirada da sensibilidade humana, dos nossos prazeres e desprazeres do mundo sensível, desse mundo que nos cerca, que às vezes nos é alegre, às vezes nos é triste, às vezes nos dá prazer, às vezes nos dá desprazer, às vezes nos angustia. A poesia, seja ela qual for, seja a epopeia, seja as poesias modernas que nós fazemos hoje, a poesia vem do quê? Desses sentimentos que o homem tem em relação ao mundo. Alegria, tristeza, angústia, felicidade. Isso que vai descrever uma poesia. E é aí que está o problema para o Platão. O poeta descreve o quê? Sentimentos sensíveis sobre o mundo sensível. E aí o bicho pegou, como nós já vimos pela teoria estética do Platão, a crítica que ele faz à arte. Cópia da cópia. Então imagine eu usar o sensível para captar o sensível e produzir um conhecimento sensível do mundo sensível e para o sensível. Puta, aí para o Platão caiu o mundo, né? Literalmente. Aí não dá. Aí não dá para caber na cidade ideal. Na cidade imperfeita cabe. Na cidade ideal não cabe. Ok? Então, pelos poetas narrarem, fazerem sua poesia do sensível, usando os sentidos, a sensibilidade humana, e produzindo um conhecimento, esse conhecimento só pode ser o quê? Um falso valor sobre a realidade. Assim, os poetas se afastam da educação ideal que Platão deseja para a cidade, ou seja, uma educação que se sirva dos valores que estão nas essências eternas. Aonde estão as essências eternas? No mundo das ideias, no mundo inteligível. Então, os poetas fazem com que a educação fique longe do conhecimento verdadeiro. E aí que o Platão fala, então, os poetas devem sair da cidade ideal. Atividade 3. Por que, segundo Platão, a cidade ideal não tem lugar para os poetas?
Pensem, reflitam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos conferir agora a resposta da nossa atividade. Por que, segundo Platão, a cidade ideal não tem lugar para os poetas? Resposta da atividade, letra C. A poesia, por narrar o sensível, se afasta dos verdadeiros valores. Ok? Então, é a explicação que foi dada ali no slide anterior. A poesia, por se basear no sensível, do sensível e para o sensível, fica muito longe dos valores verdadeiros do conhecimento. Chegamos no nosso momento Enem. Então, aqui no momento Enem, nós analisamos aí em detalhes uma questão do tipo Enem. Às vezes, questões que já caíram em Enems anteriores, às vezes, questões que caíram em vestibulares, mas tem o mesmo formato, o mesmo tipo de exigência do nosso Enem, certo? Aqui nós estamos falando de uma questão da Unesp,
de 2009. Atentem para a questão. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. Olhem só, escrita, pintura, arte, crítica do Platão à arte, vão pegando as ideias aí. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos algo, mantêm o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se os interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, e sempre a mesma. E quando são maltratados, insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio do seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Platão, livro Fedro. Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Então, vamos analisar o que isso significa. O que nós temos que destacar? Platão está comparando a escrita com uma arte, a pintura. Isso já é um problema, porque sabemos que o Platão é crítico da arte. Então, se ele está dizendo que a escrita é como a pintura, ele está tendo uma visão da crítica estética dele sobre a escrita. O que nós temos aqui na sequência em verde, as produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhe perguntarmos algo, mantém o mais solene silêncio. Ou seja, a pintura, por mais bela que possa ser, por mais que possa retratar um ser humano, ela não tem a essência do ser humano. Essa é a questão. E ele vai continuar com a mesma comparação para a escrita. Olha só, o mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se interrogamos o que está escrito não responde a gente. Ou seja, por mais belo que possa parecer uma mensagem escrita, um livro, uma poesia, etc., o escrito não contém a essência do ser humano. E o final da questão aqui nos implica isso. Olhem só, está em dourado aqui. Neste fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Então, veja, aqui quem elaborou a questão já dá a deixa. Ele está dizendo que os escritos e a pintura, certo? São opostos à concepção de filosofia de Platão. Veja, a questão já nos dá isso aqui. E o comando da questão, então, para a gente escolher as alternativas corretas. Assinale a alternativa que permite concluir com o apoio do fragmento apresentado, ou seja, interprete isso aqui, a questão está dizendo, o comando está dizendo, interprete o que está aqui, uma das principais características do platonismo. Então vamos lá. Alternativas de respostas. A. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo e o conhecimento. Funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. B. O platonismo se vale da oratória política sem compromisso filosófico com a busca da verdade, mas dirigida ao convencimento dos governantes das cidades. C. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. D. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a argúcia dos filósofos. E a poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos. Pensem, reflitam, escolham uma das alternativas e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver qual a resposta mais adequada. Resposta A. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo e o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.